Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Isabela. Vou estar falando um pouquinho sobre um aplicativo que eu criei, que é a calculadora do Delta. Então, esse aqui é mais ou menos o layout do aplicativo. Aqui em cima ele informe os valores dos coeficientes. Então, o usuário ele vai digitar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Aqui embaixo ele vai aparecer o valor do delta, de acordo com os coeficientes que foram digitados. E aqui embaixo vai aparecer a quantidade de raiz da função, ou seja, de acordo com o valor do delta, a função ela possui uma determinada quantidade de raiz, e isso vai aparecer aqui embaixo. Então, só para explicar como é que foi feito o cálculo, quando o usuário ele apertar o botão de calcular, então ele vai fazer o cálculo de acordo com o coeficiente b multiplicado pelo coeficiente b, ou seja, o coeficiente b elevado ao quadrado, menos 4 multiplicado pelo coeficiente a e multiplicado pelo coeficiente c. Ou seja, eu estou utilizando a fórmula do delta, né? Que o delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E caso esse resultado que eu encontrei ele for maior que zero, então ele vai me dizer que a função possui duas raízes reais. Caso esse resultado for menor que zero, então ele vai me dizer que a função não possui raízes reais. E caso esse resultado for igual a zero, então ele vai me dizer que a função possui uma única raiz real. Então esse foi a forma de cálculo que eu encontrei para fazer esse aplicativo. Esse aqui é o layout. E eu vou mostrar um aplicativo em funcionamento, uma gravação de tela do meu celular, onde eu já baixei esse aplicativo. Então aqui a gente tem o ícone do aplicativo, que é a calculadora delta, é uma foto de um delta. Então ali eu vou digitar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A eu coloquei 2, o coeficiente B eu coloquei menos 6 e o coeficiente C eu coloquei 5. Então, o valor do delta, de acordo com esses coeficientes, foi menos 4. E como ele é um valor negativo, menor que zero, então a quantidade de raiz dessa função, a função não possui raízes reais. Então, como o valor do delta é negativo, então a função não possui raízes reais. Então, outro exemplo, o coeficiente A, 10, o coeficiente B, 5 e o coeficiente C, 3. Então, aqui o valor do delta deu 2.380. Como é um valor positivo maior que zero, então a função possui duas raízes reais. Então é basicamente isso. Esse aplicativo ele tem a função de calcular o delta, e a partir do valor de delta ele me diz a quantidade de raiz da função.